Nós temos o grande prazer de receber na Universidade de Caxias do Sul o professor Ernst Tugendhat, professor emérito honorário da Universidade de Tübingen, que vai ministrar, então, esta semana um curso sobre a sua teoria geral da ética. O professor Tugendhat, ele nasceu na Tchecoslováquia, porém emigrou para a Venezuela durante a Segunda Guerra Mundial. Após algum tempo, retornou à Alemanha para seus estudos de filosofia na Universidade de Freiburg e se doutorou escrevendo uma tese sobre os conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles. Após isso, em Tübingen, fez sua habilitação e escreveu sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger. Foi, durante vários anos, professor de filosofia da Universidade de Heidelberg. Na década de 80, professor da Universidade Livre de Berlim. Nos anos 90, trabalhou como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Chile, no Instituto de Ciências Humanas em Viena e na Universidade de Praga. Em 98, veio ao Brasil e deu aulas durante um semestre na Universidade Federal de Goiás e no segundo semestre na PUC do Rio Grande do Sul. Tem alguns livros já traduzidos aqui no Brasil para o português, que têm sido utilizados em graduações e pós-graduações em filosofia. Entre eles nós temos a Propedêutica Lógico-Semântica e Lições de Ética, ambos publicados pela Vozes em 93. Também temos traduzidos para o português o livro de Manuel e Camila, Diálogos sobre a Moral, que foi publicado em 2000, e Diálogos em Letícia, publicados aqui pela Ubra. Recentemente, foi traduzido e publicado pela Unijuí Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, que o próprio professor considera ser o livro que marca a sua trajetória intelectual na área da semântica e que mostra a sua passagem da tradição fenomenológica para a tradição analítica. Neste livro, então, ele apresenta em que sentido a semântica, de um ponto de vista analítico, superaria uma filosofia da linguagem da tradição fenomenológica. Em anos recentes, de 5 anos para cá, o professor Tugendhat tem se dedicado também a pensar a questão da mística, e dessas reflexões resultaram 2 livros recentemente publicados: Egocentricidade e Mística, em 2003, e Antropologia em vez de Metafísica, em 2007. Então, é uma grande honra nós termos aqui o professor Ernst Tugendhat no nosso curso de filosofia, departamento de filosofia da Universidade de Caxias do Sul, que vai, então, nos apresentar as suas principais ideias na área da ética, que foram desenvolvidas durante as últimas 3 décadas. É um prazer tê-lo aqui, professor Tugendhat Ernesto. Muito obrigado pela convite. A professora Sofia Teirassau, que é uma situação especial,
mas a razão é que eu creio que isso será as últimas aulas que eu vou apresentar na minha vida. Se você permite, eu vou fazer uma adição, porque enquanto a ética, minha publicação mais importante que está em português, são as lições sobre ética, que originalmente estiveram cheios de erros, mas na quinta edição creio que está mais ou menos legível. A ideia deste curso de só cinco aulas será de um lado vou dizer algumas coisas sobre as teorias de moral mais conhecidas contemporâneas, mas isso vai ser secundário. O sentido primário é introduzir a problemática mesma aos conceitos fundamentais da ética. E eu espero que vou poder também esclarecer meu método de fazer filosofia, que eu acho que em princípio é uma coisa muito fácil, mas quase ninguém está usando esses métodos simples de reflexão que sempre contém esclarações sobre como falamos sobre as coisas. Porque a filosofia tem que ver com conceitos, e os conceitos estão para nós incluídos na linguagem. A maneira como vamos fazer isso será que eu vou falar sobre as coisas, o que se chama em alemão eine Vorlesung, que quer dizer que não vamos, em primeiro lugar, não vai ser um seminário, mas quero que todos se sintam livres a me interromper em qualquer momento e perguntar ou criticar. E de qualquer... Eu fiz mais ou menos uma coisa similar faz 3 meses em Medellín, em Colômbia, mas por 5 semanas. Faz um ano eu também fiz uma coisa similar em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, também para várias semanas. Naqueles casos, eu primeiro fiz a introdução e depois estudamos juntos o livro mais fundamental de ética de Kant, a fundamentação da metafísica dos costumes. Isso aqui não podemos fazer, então será só essa introdução aos conceitos centrais, mas vocês vão ver que isso vai incluir toda uma concepção
que é, creio, bem diferente do que se lê em geral, ou do que se tinha feito em geral na filosofia contemporânea sobre ética. Eu disse que eu vou falar, mas vocês devem interromper. Eu vou procurar, ao final de cada aula, se diz, de ter um tempo de discussão. A minha experiência é que, em geral, se pergunta demais pouco. Eu quero enfatizar que as perguntas simples, em geral, são as perguntas melhores. Eu sei que, de alguma maneira, eu inspiro um pouco de medo, mas não, isso é errado. Mas eu devo admitir que eu tenho um problema que faz as coisas um pouco mais difíceis, e isso é que eu ouço muito mal. Eu entendo que por isso a gente pergunta menos, porque não gosta de perguntar e depois o professor diz, que foi que disse, então você tem que repetir. Isso não é muito agradável, mas eu não posso mudar isso. Meu ouvido está muito baixo. Não só no volume, mas também na a decodização do que se diz. Também no momento eu tinha uma gripe muito forte antes de vir, e como vocês veem, eu estou ainda um pouco fraco. Então, devemos começar naturalmente com o começo. E isso significa deixar ao começo todas as teorias que se tem em geral ao lado. A pergunta é primeiro de que se trata. E ali temos dois termos, ética e moral. O curso está anunciado com a palavra ética, mas a palavra mais comum e mais natural hoje é a palavra moral. A questão então vai ser em que consiste uma moral. E, em consequência, em que consiste a moral em que nós hoje podemos acreditar. Se me pergunta algumas vezes que é a diferença entre ética e moral, isso é em parte uma coisa puramente histórica. A palavra original grega foi ética. Surgiu no livro correspondente de Aristóteles e tinha um sentido bem diferente que tem para nós hoje, porque ethos em grego significa caráter. Então, Aristóteles se referiu a esses livros que ele tem escrito sobre ética como os tratados sobre o caráter dos seres humanos, mas tem, bom, agora, essa palavra grega tem como uma
larga. Tem uma outra palavra em grego que é como uma E curta. E que significa costume. Costume. E os romanos, os latinos, quando traduziram, pensaram que essa foi a palavra, e por isso eles usaram a palavra latina mores, que significa costumes. E por isso temos hoje a palavra moral. Mas tudo isso não tem importância. Isso é só uma consideração histórica. É um total erro pensar que o sentido que tem, por exemplo, a moral tem que ver com algo histórico. Não tem. As coisas históricas se podem tomar em conta, mas só para depois deixá-los ao lado. Não se trata de interpretar palavras. Isso é muito importante porque tinha filósofos como, por exemplo, Heidegger, que pensavam que a etimologia das palavras fosse importante, que é pura bobagem. Então, eu só queria dizer que hoje a palavra normal do que se trata é a palavra moral. Com isso não tenho dito nada ainda, porque a pergunta é o que é o que queremos dizer com moral. E muitas vezes se usa hoje, mas isso é uma coisa puramente convencional. A palavra ética como a teoria da moral. Temos que distinguir entre a moral que temos, que é uma coisa que todos nós temos de alguma outra maneira, e a teoria filosófica sobre isso. Mas tem também outras maneiras de distinguir as duas palavras sobre o que eu posso falar mais adiante. Vamos deixar isso de ética agora ao lado. A pergunta é de que se trata quando falamos de moral. Eu creio que ele disse que sempre posso mudar o papel, mas não tem muito. Mas está bom, eu posso escrever aqui. As duas palavras importantes para entender-se sobre o que se está falando são a palavra bom e a palavra dever. E talvez melhor a palavra ter que. Se tem que fazer alguma coisa. E ambas estas palavras têm vários sentidos. E agora venho a uma das coisas simples, mas muito importantes. Tem muitos em filosofia que simplesmente falam do bem, ou do bom. E isso não significa nada, porque a palavra bom tem vários significados. Tem como, seguramente, eu suponho que a maioria de vocês já tem muito saber filosófico. Existe um famoso livro na Metafísica de Aristóteles, onde Aristóteles faz uma lista de 30
palavras e que em cada palavra, que cada capítulo começa dizendo esta palavra, por exemplo, verdade ou natureza, tem vários sentidos. Então, ele fala sobre os diferentes sentidos. Vou começar com a palavra bom. Tem uma literatura bastante grande na filosofia analítica sobre o sentido, os diferentes sentidos de bom. E o livro mais importante é desse filósofo finlandês que vocês talvez já conhecem, Wright. Von Wright. O livro se chama, estranhamente não creio que está traduzido nem português, nem espanhol, nem alemão, mas é um bom livro. Se chama The Varieties of Goodness, as variedades de ser bom. Eu mesmo, nos meus livros sobre ética, tenho pelo menos algumas indicações. Se reflexionamos qual é o sentido geral da palavra bom, eu creio que significa referência objetiva. Tem teorias de bom, por exemplo, em Spinoza e em Hobbes, que eles dizem bom simplesmente significa o que alguém quer. Mas é bom falar assim para evitar a ideia que bom é uma coisa no céu. Tem que ver com nosso querer. Mas é demais simples dizer que chamo aquela coisa bom que eu quero. Por exemplo, eu posso dizer, eu gosto deste vinho, mas sei que não é bom, que não é melhor. Nós sempre fazemos essa diferença entre simplesmente gostar de, que é puramente subjetivo, e um entendimento de alguma maneira objetivo, que pode ter muitas razões. E eu digo preferência porque, em geral, não usamos essa palavra para simplesmente dizer isso é bom, senão a palavra é uma coisa interessante que muitos não se dão conta que isso é assim, que temos muitas palavras como, por exemplo, comprido. A palavra original não é comprido, senão mais comprido. A palavra original não é quente, senão mais ou menos quente. São essas palavras que têm que ver com uma série onde um é mais que o outro. É a mesma coisa com bom e mau. Dizemos isso é melhor que o outro. Por isso eu falo aqui de preferência e não simplesmente de querer. Bom, agora tem muitas coisas que podemos julgar de ser melhores que outras. Quero dizer, em muitas circunstâncias diferentes. Por exemplo, usamos a palavra
no estético e na arte. Tudo isso eu deixo ao lado. Aqui a pergunta é, será só quando falamos de uma ação que é melhor que outra? Então a pergunta é, o que significa uma ação boa ou melhor? Agora vem as distinções importantes. Temos uso relativo de uma ação boa quando dizemos fazer isso é bom para chegar a tal e tal fim. Isso é relativo. Então, relacionado a um fim. E temos um segundo caso que também é relativo, quando dizemos para a planta é bom ter água. E da mesma maneira falamos de nós mesmos. Dizemos, para você seria bom engrandecer, emagrecer, sim. Ou não tomar mais álcool, ou coisas assim. Então, aqui se trata do bem de algo. Relacionado ao bem de algo, podemos dizer, é bom ou mal fazer isso. E aqui o fim é arbitrário. Se você quer matar a pessoa, é bom fazer com uma faca, por exemplo. Então temos um terceiro uso, esse é o uso interessante para a moral. Onde vamos a julgar o que você está fazendo é mal ou é bom. Por exemplo, dizemos, é mal não cumprir sua promessa. Não dizemos, é mal para você, ou é mal para a pessoa, pode ser mal para a pessoa também, a qual tínhamos prometido alguma coisa, mas isso não é o uso. O uso é que dizemos, é mal. É bom, por exemplo, ser generoso. Então, temos aqui uma coisa bem estranha, um uso absoluto, enquanto que esses são relativos. Os que conhecem Kant vão facilmente reconhecer os três imperativos, dos quais Kant fala. Isso é o imperativo hipotético, o imperativo assertórico e o imperativo categórico. Em Kant, eu só faço uma referência aqui, para a aclaração das coisas, isso não vale, porque a pergunta é uma pergunta que Kant nunca se pôs. Em que consiste esse uso absoluto? Bom, agora temos uma coisa similar com ter que. Essa palavra ter que soa em português um pouco artificial, mas
é a mesma coisa que se quer dizer quando se diz deve. Kant usou a palavra dever. E podemos usar também a palavra obrigação. Temos que perguntar-nos em que consiste uma obrigação. E outra vez vamos a ver que tem gente que fala assim, em que consiste uma obrigação? É bobagem, naturalmente, porque tem diferentes tipos de obrigação, dever, ter, que. E são muito similares a estes. Temos os mesmos casos, 1, 2, 3. Se diz, por exemplo, se você quer chegar à sua casa essa noite, tem que apanhar o ônibus agora. Isso é relacionado a um certo fim. E também podemos dizer, você tem que terminar tomando álcool. Também é relacionado a um certo fim. Mas também dizemos, você tem que cumprir a sua promessa. E isso não é relacionado, não se diz se você quer tal e tal coisa, tem que, senão se diz de uma maneira absoluta. Então temos esses dois casos de uso absoluto que parecem quase iguais, talvez tem diferença, isso vamos ver depois. E agora vem um passo importante. Eu vou fazer agora um comentário sobre o que se faz na filosofia. O único filósofo que eu conheço que se tem ocupado com o sentido desse uso absoluto de ter que foi Kant. Mas ele deu uma resposta que eu considero falsa, porque para ele isso significava que é racional. Isso vamos a ver depois. Eu só quero identificar um pouco. A maioria dos filósofos contemporâneos estranhamente não se ocupam desse problema. Eles deixam isso aberto. É mais ou menos natural o que entendemos só moral, e isso é quando temos ações que são boas de uma maneira absoluta ou que se tem que fazer também de uma maneira absoluta. Mas a grande pergunta é em que consiste esse sentido de absoluto. Você poderia dizer que isso talvez não tem nenhum sentido. Você poderia dizer que entendemos bem esses primeiros dois casos, esse terceiro não entendemos. Isso tem que ver um pouco com a inseguridade em que a maioria de nós se acha em relação ao sentido da moral. A moral pretende que se tenha alguma coisa que se expressa na linguagem com uma expressão que se usa de uma maneira absoluta. E a gente pode dizer que se vai entender sobre isso. A maioria dos filósofos que se ocupam de ética, de moral, ou seguem simplesmente o exemplo de Kant, ou deixam a pergunta aberta. Em que consiste o sentido
de esse bom. Essa diferença que eu fiz é uma diferença gramatical. Absoluto não significa que está no céu, mas simplesmente significa que não se está relativizando com uma frase gramatical. É relativamente uma coisa simples. É uma diferença gramatical, não necessariamente metafísica. Então, eles perguntam, então, o que é? O bom absoluto. E ali temos várias concepções, como, por exemplo, a kantiana e também a do utilitarismo. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas eu considero completamente errado começar já com a pergunta sobre os conteúdos. Isso significa os conteúdos da moral. Se diz, bom, a moral é aquilo que devemos fazer de uma maneira absoluta. Então, a próxima pergunta é, quais são esses conteúdos? Como, por exemplo, não fazer promessas que não se podem cumprir. Por que eu estou tão em contra disso? Porque o que todos esses filósofos fazem é, a pergunta é como se pode responder a essa pergunta, o que é. E o que eles fazem é investigar a consciência moral que a gente tem. Por exemplo, agora eu usei dois exemplos. Por exemplo, cumprir uma promessa é bom, não cumprir é má. E podemos fazer toda uma lista de coisas. Mas isso significa que se fazemos essa lista desta maneira, então nós fazemos completamente dependentes da consciência moral contemporânea. E isso significa, quando agora não falo de cumprimento de promessa, senão falo, por exemplo, temos obrigações aos animais, temos obrigações aos não nascidos, temos obrigações a pessoas que estão longe de nós, temos obrigações com nós mesmos. De repente vemos que essa suposta consciência moral contemporânea só existe em parte. Terá um certo núcleo, como por exemplo isso das promessas, em que mais ou menos estamos concordando. Mas todos os grandes problemas hoje que se discutem com o aborto, com os animais, com a justiça, etc., e nisso se vê que não existe uma consciência moral contemporânea. E isso significa que esse método não é acessível.
E isso também significa que, se se faz filosofia assim, um exemplo seria, por exemplo, o famoso filósofo John Rawls. Ele faz uma construção muito complicada talvez vocês conhecem, mas em princípio ele começa com que, em geral, se crê que é bom ou mau. Mas isso é contra a boa tradição da filosofia desde Sócrates. Não podemos dizer isso é bom, senão a filosofia não consiste em deixar-se dizer da consciência contemporânea que é bom ou mau, senão deve encontrar ela mesma um critério de como avaliar. E quero só fazer uma indicação sobre esse problema da consciência moral contemporânea. Em que consiste essa consciência moral contemporânea? Bom, em boa parte consiste da tradição cristã. Por exemplo, uma grande parte, vocês tiveram agora o Papa aqui em Brasil, se viu a diferença entre o que se poderia chamar um certo sentido comum de moral, mas é a concepção tradicional cristã, que deve ser e que não deve ser. Estamos hoje num desenvolvimento. As coisas estão, se vocês pensam 50 anos atrás, onde se tinha ainda concepções sobre a vida sexual muito rígidas. Isso foi a consciência moral contemporânea daquele tempo. E isso demonstra que essa referência ao sentido moral contemporâneo não é suficiente, porque ele vem de várias fontes. E me parece sumamente não filosófico fazer isso. O que muitos, uma grande parte da filosofia moral hoje é deste tipo, que a gente começa com intuições que correspondem a uma parte da população, mas não a outra. Se toma, por exemplo, o caso dos animais. É interessante ali comparar a situação aqui em Latinoamérica com a concepção nos países nórdicos, onde se tem hoje uma concepção muito forte em favor de uma ética enquanto aos animais. No sul, muito menos. Bom, por quê? Então, o interessante não... Bom, temos aqui duas possibilidades de perguntar por o porquê histórico, por as causas, mas também, quando somos filósofos, perguntamos por as razões, por as boas razões de ter uma concepção em vez de outra. Bom, eu fiz toda esta crítica só para agora fazer o passo que para mim é central, que antes de perguntar sobre o que é bom, ou sobre o que se deve fazer moralmente, temos que esclarecer muito mais
os aspectos formais do que é uma moral. Eu faço uma diferença que ninguém, estranhamente, na filosofia contemporânea está fazendo, ainda que parece a minha coisa mais simples, que se tem que distinguir o conceito de uma moral em geral de uma moral particular. Por exemplo, existe uma moral maometana, existe uma moral chinesa, tivemos miles de culturas em que cada uma tinha a sua moral. Mas então a gente tem que perguntar-se primeiro o que é uma moral em geral. Aqui podem ter muitos, mas todos vão ter a primeira pergunta é o que é o que faz cada uma dessas morais uma moral. Essa será a nossa pergunta. Interessantemente, existe hoje uma concepção, ainda que não está na filosofia, senão na sociologia e etnologia, que tem uma resposta muito fácil a essa pergunta. Porque se você é um antropólogo, etnólogo, e faz estudos sobre a moral de uma certa sociedade, para poder fazer isso, você tem que ter um conceito de moral em geral, para poder identificar o que são as atitudes morais dessa tribo ou sociedade, dessas outras costumes que talvez tem que não são morais. Bom, eles têm uma resposta muito fácil. Eles dizem um comportamento humano é moral quando se baseia sobre pressão social. Pressão social. Agora, tem uma coisa interessante nessa resposta. Eu creio que isso é um bom começo, mas é só um começo, porque isso que se chama pressão social é uma coisa complicada que se tem que esclarecer, e isso vamos a fazer agora. Com esta concepção que tem os sociólogos, eles, com efeito, dão uma resposta ao problema em que consiste esse uso aparentemente misterioso do uso absoluto das palavras bom e ter que. É uma resposta muito simples, muito não metafísica. Este uso absoluto, quando a gente diz, quando eu faço uma coisa e outra pessoa me diz, isso não podes fazer, ou isso tens que fazer, segundo o sociólogo, isso significa, isso está em contra da pressão social. Um atrativo que tem essa resposta, muitos não gostam desta resposta. Dizem, esses são os sociólogos, antropólogos,
mas não somos filósofos, essa resposta da pressão social não nos satisfaz. É verdade que no primeiro passo não parece muito satisfatório, porque diríamos que isso seria uma moral puramente conformista, convencional. Então, mas devemos agora investigar este conceito de pressão social para ver se, quando o explicamos bem, que em geral não se faz, vamos também ver que uma moral que não é conformista, senão autônoma, se baseia, em último termo, sobre esta ideia de pressão social. O que significa pressão social? Em primeiro lugar, podemos dizer que consiste numa exigência recíproca. Ou seja, se temos, sempre é bom fazer como um etnólogo aqui e pensar em grupos, em sociedades primitivas, onde ainda não temos muito de diferença entre moral conformista e moral autônoma. Mas, de qualquer maneira, temos uma coisa importante que vemos facilmente, que temos uma pluralidade de pessoas. Cada um exige de cada outro que atue de uma certa maneira. E cada um sabe que todos os outros exigem a mesma coisa dele. Bom, a próxima pergunta aqui é: o que significa esse exigir? Esse com exigir é uma coisa importante, porque vimos que nos casos relativos, a exigência veio daquela coisa relativa, do fim ou do bem-estar de um ser. Agora não. E também não vem de simplesmente um querer de uma pessoa, senão, por isso agora, um termo que para mim é muito importante, vai ter importância, que é o termo de comunidade moral. Eu falo de uma comunidade moral no seguinte sentido, que temos uma comunidade moral quando temos uma pluralidade de pessoas que todos exigem as mesmas normas, como podemos dizer, e isso são só essas exigências generais um do outro. Eu sei que no momento eu estou aqui, eu vou parar em breve para poder discutir um pouco, que eu me encontro aqui numa situação difícil, porque o que disse até agora foi relativamente óbvio. E agora eu me refiro a uma coisa que a maioria de vocês pode parecer um pouco estranho, que exigências, porque tem aqui uma coisa muito interessante, que não é nem o querer de uma pessoa, nem é a exigência que uma pessoa faça a outra pessoa, senão são exigências recíprocas. Temos uma pluralidade de indivíduos em que cada um exige a mesma coisa do outro e sabe que cada outro exige de todos os outros e também dele.
Então, cada desse grupo é o que é uma pessoa que está exigindo e ao mesmo tempo que é o objeto de exigências. Em que consiste esse exigir? Sempre quando falamos de esse exigir, naturalmente tem que ver com um certo sentido de o que chamei dever ou ter que. Na minha opinião, eu já disse que na maioria da filosofia ninguém se pergunta o que significa esse ter que. Bom, eu tenho a seguinte definição, ou esclarecimento. Temos muitos casos de exigências ou de dever, ou de ter que. Essa é uma coisa estranha, porque a gente poderia perguntar-se, em geral, falamos de coisas que existem, que são coisas empíricas, e de repente se fala de uma coisa que é debida, que se deve. Como esclarecer isso, o sentido desse dever? Bom, eu opino que em todos os casos em que se usa essas palavras, tanto quando são usadas relativamente como quando são usadas absolutamente em aspas. Em todos os casos, o sentido que tem a palavra dever ou ter que está no seguinte: se pergunta que passa a pessoa quando não atua como deve, nos diferentes sentidos. Por exemplo, a pessoa que tem que correr para o ônibus para poder chegar a casa antes da noite, o que vai passar a ela é que não vai chegar a casa. Quer dizer que não se vai cumprir o seu fim. Bom, e agora apliquemos isso ao nosso caso. O que passa a pessoa? Podemos deixar aberto agora a possibilidade de que a verdadeira moral é uma coisa que está completamente em cima das exigências recíprocas. Mas agora só quero explicar em que consistem essas exigências recíprocas. Bom, o que passa a uma pessoa que não atua como deve, nesse sentido de exigência recíproca, é uma reação afetiva dos outros. E podemos, porque quando por exemplo, quando uma pessoa dessa tribo atua de repente contra essas exigências recíprocas, os outros vão reagir negativamente, é óbvio. E como podemos dar um nome a isso de indignação? Os outros vão estar indignados. E eu também vou estar indignado quando outra pessoa não atua como deve.
Então, o que passa quando eu mesmo atuo de uma maneira em que, quando outro atua desta maneira, eu estou indignado, a minha resposta é: vou ter um sentido de culpa. Então, temos aqui dois afetos: indignação e sentido de culpa, que são, de uma certa maneira, correlativos. Quando uma pessoa faz o que não deve fazer nesse sentido, esta pessoa antecipa a indignação das outras. Então, o sentido de culpa é como uma internalização desta antecipação da indignação da comunidade. Aqui quero fazer uma esclarecimento. Em filosofia, muitas vezes temos que esclarecer coisas que não são tão óbvias na linguagem normal, e temos que usar algumas palavras. Então vamos a dizer, bom, eu uso essa palavra, por exemplo, sentido de culpa, desta maneira, que é o complemento da indignação, ainda que sei que existem usos da palavra sentido de culpa que não tem essa estrutura. O importante aqui não é que eu quero dizer o sentido de culpa é esse, o sentido de indignação é esse. Nem indignação, nem sentido de culpa são coisas, mas são palavras que se podem usar de diferentes maneiras, e eu esclarecendo esta coisa com as exigências recíprocas, preciso de duas palavras afetivas negativas, de afeto negativo, que juntas, quando ocorre juntas, constitui aquilo que passa quando a pessoa não atua como deve atuar nesse sentido. O que passa é que os outros vão ter um sentimento afetivo que podemos chamar indignação ou de outra maneira, e que essa pessoa mesma vai ter um sentimento complementário, e podemos dizer que quando isso se desenvolve numa pessoa, na infância, isso conduz ao que chamamos consciência moral. A consciência moral, que é uma coisa que não existe só na nossa cultura, mas em todas as culturas, e por isso precisamos de um conceito muito geral, consiste numa internalização dessa problemática da indignação dos outros. Bom, eu tenho que fazer vários comentários ao que tenho dito nesta última quarto de hora, mas uma coisa é uma referência literária, que existe um artigo do famoso filósofo inglês Strawson, Peter Strawson, que se chama Freedom and Resentment, Liberdade e Ressentimento.
ele fala de três afetos negativos: indignação, ressentimento e sentido de culpa. Mas, em princípio, o ressentimento é simplesmente um tipo de indignação. Mas o que é para mim muito importante não é só que desta maneira chegamos a um entendimento da motivação moral. A motivação moral tem que ver com esses afetos, senão que é a minha resposta à pergunta em que consiste o ter que moral. Nós vimos primeiro que o ter que moral é um ter que gramaticalmente absoluto, que facilmente conduz a pensar que não é só gramaticalmente, mas metafisicamente absoluto. Depois, vimos que na antropologia se explica isso por pressão social. O único que eu fiz agora foi dar uma explicação mais detalhada, mais precisa da pergunta em que consiste essa pressão social. E para explicar em que consiste a pressão social, eu tenho ao mesmo tempo que explicar em que consiste o ter que moral. Eu creio que esse ter que aparentemente é um ter que vem de Deus ou da razão pura, uma coisa assim, tem que ver com essas exigências recíprocas que têm um caráter afetivo. Eu repito uma coisa mais que já disse. Enquanto se explica tudo isso só até onde eu cheguei hoje, vai dizer, bom, isso pode ser assim para morais primitivas, mas que fazemos com uma moral autônoma moderna? Não é simplesmente uma explicação de um tipo de moral conformista, convencional. E aqui vem um ponto que será a coisa que nos vai ocupar mais nas próximas duas aulas. E isso é o conceito de justificação das normas. Quando temos um grupo que juntos fazem essas exigências recíprocas, essas exigências recíprocas normalmente não são simplesmente ali. Eles, um grupo que tem exigências recíprocas, como isso é uma forte limitação da liberdade dos indivíduos, tem que ter uma razão. E podemos dizer que tem que ter uma justificação. E eu creio que nunca havia na história humana uma moral em que aquelas pessoas que acreditavam nessa moral não pensaram que essa moral foi justificada. Essa justificação geralmente foi religiosa, mas nós vamos ter que perguntar-nos que outro tipo de
justificação existe, mas o fato primário é esse. Justificação sempre havia, é uma base essencial dessas exigências recíprocas e, com efeito em geral, tinha um sentido religioso. Nós poderemos perguntar por que foi assim e podemos perguntar que outro tipo de justificação tem. Mas com esse conceito de justificação, vamos sair deste aspecto que até agora tem a minha explicação de ser uma moral conformista, porque se a moral tem a pretensão de ser justificada, então essa justificação pode ser criticada. E isso é o passo de uma moral conformista a uma moral autônoma. Professor, eu gostaria de perguntar mais longe, sim, sobre consciência moral. Se o conceito de consciência moral, de culpa, de indignação, não é um critério para a moral que é muito local, que depende da cultura, depende de onde eu estou e com quem eu estou. E não pode ser um critério que possa ser parte de uma moral geral. Você tem toda a razão, sim. Mas isso tem que ver com essa coisa que eu antecipei, que estamos aqui confrontados com o problema da justificação. Mas, em primeiro lugar, é assim. Se você olha o que existia sempre no mundo humano, essa consciência moral sempre foi local. E se hoje temos uma ideia de uma moral que não é local, isso terá que ser de alguma maneira explicada dentro deste contexto. Não? Existe uma outra possibilidade. Eu conheço filósofos que dizem a palavra moral se pode usar em dois sentidos. Uma é essa moral local. E a outra é a verdadeira moral. Bom, por que não tentar ver como essas duas morais se relacionam uma com a outra? Você tem toda a razão, isso é o que eu disse agora. O que eu disse é que até agora parece uma moral conformista e, como você está dizendo corretamente, isso significa que é muito local, dentro de uma certa sociedade, mas não depende de com quem falo, não, mas depende de uma certa, talvez pequena comunidade moral, sim. Como seria possível estabelecer critérios para uma preferência objetiva por uma moral geral no contexto de tantas culturas, num contexto internacional, por exemplo? Como é possível ter uma ética para tantas morais particulares? Que critérios vamos adotar? Né? Isso é uma boa pergunta que eu aceito, mas que tenho que deixar para mais adiante. Sim. Você deve repeti-la depois. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu método. Como é que entram os conhecimentos de sociologia, de psicologia na reflexão filosófica aí? É uma boa questão. Provavelmente não tenho uma boa resposta a essa pergunta, mas, em geral,
eu me considero um naturalista. Quer dizer que eu vejo os homens na sua história e dentro da evolução biológica. Por isso, eu não creio que a filosofia moral é uma coisa além das ciências. Ao outro lado, isso é só uma declaração agora. Eu não creio que encontramos muito nas ciências. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre a relação com a teoria biológica do altruísmo. Em geral, eu estou bastante escéptico sobre as coisas que as diferentes ciências que têm que ver com o comportamento humano realmente têm atingido. Mas, em princípio, isso é uma confissão agora, não é um racionamento. Eu não gosto de aparecer como os meus pensamentos sobre estas coisas estivessem numa região especial. Nós temos tanto que ver com os humanos como também os antropólogos. E por isso, poderia ter sido o caso que essa resposta da etnologia, que esse sentido absoluto tem que ver com pressão social, parece insatisfatório, mas nesse caso eu me sentiria a mim responsável de mostrar que é insatisfatório. Não posso simplesmente deixá-lo ao lado. Se alguns científicos de várias ciências, como por exemplo hoje em particular os neurólogos do cérebro, fazem creem ter feito grandes descobrimentos sobre o comportamento humano. Então, eu como filósofo me sinto, em princípio, muitas vezes eu pessoalmente não estou capaz disso, mas em princípio me sinto forçado ou responsável de ocupar-me disso e de dizer, isso é uma coisa que temos como tomar em conta, ou dizer, isso não, aqui tem coisas que não são corretas. É também relacionada ao método, é uma questão que eu tenho me colocado também em relação a outras áreas da filosofia. Você acaba de dizer que a sua filosofia é, em algum sentido, naturalista ou naturalizada. Ou seja, você pensa fatos que estão sendo explicados e descritos pelas ciências. Em que sentido ainda nós, filósofos, estamos sempre envolvidos com conceitos e com análise do sentido de vocabulários, de palavras e de gramática? E em que sentido...
como que nós podemos relacionar esse naturalismo com a análise conceitual, analítica, de descobrimento do sentido? Me parece que há uma tensão entre essas duas atividades. Eu não creio, porque tome o caso sobre o qual estive falando, com a pressão social. Na sociologia, em geral, a gente está contente com simplesmente falar de pressão social. Então vem o filósofo e diz: você está usando uma expressão interessante, talvez nos pode ajudar, mas temos que analisar esta expressão. É isso o que estou fazendo. Essa análise conceitual que nós, os filósofos, estamos fazendo, eu não creio que se faz nem num lugar sobrenatural, nem na pura cotidianidade. E nesse caso, me parece que a ciência cultural, a sociologia e a antropologia, tem uma contribuição. É uma coisa muito simples para entender também, não? Porque eles estão forçados, em contra dos filósofos que falam sobre ética, de ter um conceito geral de uma moral em geral, porque eles têm que investigar as morais em uma certa sociedade. Para isso precisam de um critério. Os filósofos não fazem isso, por isso não tem. Bom, por essa casualidade, se poderia dizer, os etnólogos nos fornecem de um conceito que eu considero produtivo. Produtivo não significa que eu simplesmente vou aceitá-lo. Ao contrário, quase tudo o que vou fazer nas próximas 2 aulas será, como já comecei hoje, um esclarecimento desta expressão e uma diferenciação desta expressão de pressão social. O que me parece importante nesse caso se pode ver muito bem quando se compara com Kant. Não? Para Kant, as exigências morais são exigências absolutas, que em minha opinião vem quase de Deus. Não, para Kant não vem de Deus, senão da razão pura. Mas a gente pode perguntar, não é isso só um substituto para Deus? Eu creio que essas ciências sociais estão certas, corretas em dizer, não, essas exigências que conduz ao uso absoluto da palavra ter que são exigências recíprocas, intersubjetivas. Então, eu tomo isso como começo e faço agora a minha análise conceitual ali. Assim que eu não creio que tenha o mais mínimo de contradição ali. O senhor fez uma pergunta anteriormente, o que significa uma ação boa, e tinha três respostas. 2 eram relativas e uma absoluta, né?
E posteriormente o senhor mencionou que a diferença entre absoluto e relativo é uma diferença gramatical, isso? Eu acho que não ficou, para mim, não ficou muito claro essa diferenciação entre absoluto e relativo como sendo gramatical, e até o senhor falou que ela não é metafísica, ela é gramatical. Acho que dá para entender que não é uma diferença semântica, talvez, e fica restrita à gramática, mas eu não entendi o sentido disso, porque eu pensei o seguinte, por exemplo, em relação à ação boa. Uma ação boa relativa a um fim é diferente de uma ação boa em absoluto, né? Mas qual o exemplo de uma ação boa em absoluto, né? E qual o significado e por que ela seria chamada de boa em absoluto, absolutamente boa, né? Daí entra a questão semântica, né? Vamos ver se convence o que vou dizer agora, senão você repete ou repetirá na próxima vez. Repete ou repite? Repete, sim. Isso o que chamei uma diferenciação gramática tomemos o caso outra vez que eu digo a uma pessoa, você tem que sair agora. Quando eu só digo, você tem que sair agora, essa expressão seria ambígua, não? A outra pessoa me vai perguntar, em que sentido tu queres dizer isso? Tu me vas a pegar se não saio ou quê? Então eu vou dizer, não, eu queria dizer, tu tens que seguir agora se você quer cumprir com o seu fim. Mas quando eu digo à pessoa, você tem que cumprir a sua promessa, você me pode outra vez perguntar, por que você está dizendo isso? Você quer dizer que senão vou ser castigado? Ou a outra pessoa vai estar, como se diz, verärgert, zangada comigo. Então eu vou dizer não queria dizer isso. Isso pode ser também o caso, mas eu diria então, como ainda não tenho uma boa teoria da moral, não posso dizer, mas eu posso dizer o seguinte, moralmente você está obrigado a fazer isso. Então você vai dizer, o que você quer dizer com moralmente? Bom, então estamos nisso o que estou dizendo agora. O que eu quero dizer, eu naturalmente teria podido escrever no terceiro caso sempre, em vez de dizer relativo a um fim, moralmente. Mas com isso eu deixo tudo aberto, porque então a outra pessoa me vai dizer o que você quer dizer com isso. E em geral, nós sim pensamos que tem uma diferença profunda entre o que é bom para mim, o que é bom para a outra pessoa e que é bom moralmente. Quer dizer, sem um para. Com esse para mim, para a outra pessoa, estou explicando o que eu queria dizer com relativo. Então, tem
uma característica diferente aqui. E isso é o que precisamos no momento. O importante é porque muito facilmente uma pessoa não muito reflexiva vai dizer: você quer dizer que estou fazendo um mal para ele? Eu vou dizer não. Não só tu vas a fazer um mal para ele, tem várias maneiras de fazer um mal para ele, mas estou julgando de uma outra maneira. E nós, em geral, dizemos fazer isso é mal. Sem mais explicação. A pergunta é: o que significa esse mal simples? Bom, assim como eu expliquei em relação com o sociólogo, essa maneira aparentemente absoluta não é tão absoluta como parece. Mas vale a pena primeiro sim dar-se conta dessa relação, desse sentido gramaticalmente absoluto, porque muitos filósofos, como por exemplo Kant, deduz disso que tem uma fonte que em si é absoluta. Isso poderia ser o caso. Eu não quero dizer, eu não vou fazer eu vou falar sobre Kant em 3 ou 4 dias, mas eu fiz nas lições sobre ética uma crítica muito comprida. Então, num caso assim, eu sempre estou numa situação em que posso dizer: em outro livro eu já fiz essa crítica, mas posso indicar pelo menos em poucos termos em que consiste essa crítica, isso eu vou fazer. Essa possibilidade existe. Eu creio que muitos entre nós pensam que a base da moral não tem que ser essa base de razão pura de Kant, mas é com um aspecto profundo no nosso ser, que é como a fonte da moral, e ali não se pode dizer muito mais. Como, por exemplo, Schopenhauer, que criticou a Kant com essa coisa da razão, disse: não é a fonte não é a razão, senão é a compaixão. E a compaixão é essa base absoluta da moral. Também é Bom, ali temos várias. Por isso, eu deveria dizer até agora que o caminho que estou tomando agora é ainda tentativo. Eu não demonstrei que se tem que começar com essa coisa da pressão social, exigências recíprocas. Mas depois temos que ver. Isso é uma coisa da didática. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Agradecemos todos a primeira aula do professor Tugendhat, que chegou de Tübingen nesse final de semana. Então, até amanhã, então, esperamos a todos.